Olá pessoal, nesta aula aqui eu vou falar de listas, né? Listas em Python. As listas elas são usadas para você armazenar vários itens, né? Em uma única variável. Bom, estas listas elas permitem você ordenar seus dados, modificá-los e até mesmo permite também valores duplicados, porque elas são indexadas. Então, cada item na sua lista ela é indexada. Vamos criar nossa primeira lista. Eu vou chamá-la aqui de lista de frutas. Para a gente criar uma lista em Python, precisamos então abrir e fechar o colchete. E vamos colocar então o nome de algumas frutas aqui. Por exemplo, uva, tangerina, esqueci as aspas, e maçã e banana. Bom, então criamos essa lista aqui. Agora, vamos visualizar ela no nosso console aqui. Vamos clicar um print, lista frutas. Ó, podemos ver aqui, né, todos os nossos itens na nossa lista frutas. Imagina agora que você está querendo imprimir somente a uva, né, só o primeiro item da sua lista de frutas, tá? Não a lista inteira. Como que poderíamos fazer então? Então, print, lista frutas. E agora, eu comentei com vocês, né, que os itens nas listas em Python são indexadas. Então agora precisamos de acessar esse índice, né? Primeiro passo, quantos itens temos na nossa lista? Temos aqui 1, 2, 3, 4. Vamos primeiro aqui imprimir o tamanho da nossa lista. Em Python tem uma função que ela chama len, que ela pega o tamanho de uma determinada coleção. Por exemplo, então vamos ver o tamanho da nossa lista de frutas. Então, vou imprimir aqui número 4. Ok. Como que funciona esses itens, esses índices, né? Esses índices imagina você está querendo então acessar o primeiro item aqui, ao invés de você acessar a primeira posição como número 1, em Python você começa a acessar na posição 0, tá? Então se você falar assim, eu quero verificar o que tem na minha lista na posição 0, ele vai imprimir uva. Se ele pedir para imprimir, se você pedir para imprimir o item na posição 1, vai imprimir tangerina. Vamos lá, vamos fazer o teste. Como que eu faço isso, né, em Python? Então vamos lá, lista frutas. Vamos abrir então o colchete, fechar colchete e informar qual é o índice que queremos acessar, tá? Então, lista no índice 0. Olha só, imprimimos agora uva. Então, como eu falei para vocês, temos 4 posições, 4 itens na nossa lista, e ela começa em 0. Bom, se a gente quiser acessar banana, qual que vocês acham que seria? Né? Vamos checar, ó, 0, 1, 2, 3. Então, seríamos aqui a posição 3. E imprimiríamos banana, ok? O que acontece, né, se eu acessar a posição 4? Ele vai gerar um erro, e aí esse erro, vale a pena vocês se atentarem, é bom e interessante a gente simular esses erros, porque quando vocês tiverem, né, ocorrer alguns erros assim durante a sua codificação, você vai conseguir compreender, né, as mensagens de erro para você resolver seu problema, tá? Então vamos simular aqui esse erro. Olha só, ele falou que encontrou um erro quando ele estava lendo na linha 4, ok, estamos aqui, em print lista fruta 4. E qual que é o erro? Erro de índice. Ó, a lista, o índice da lista que você informou aqui está fora do alcance, ou seja, não existe nada na minha posição 4. Existe somente até a posição 3, porque a contagem começa de 0, ok?
passando para frente agora. Imagina um detalhe. As listas em Python, você pode criar diferentes tipos de dados numa determinada lista. O que seriam esses tipos de dados, né? Às vezes você vai ter um inteiro, um float, um valor booleano, uma string, tá? Então vamos criar uma lista aqui. Então, info produto, aonde vamos armazenar informações de algum produto. Então vamos criar uma lista, né? Imagina que seja a uva. A venda é por quilo. Mais uma string, então uva é string, venda é string. Quanto que custa? Então vamos colocar aqui preço. Vamos colocar aqui R$5, vamos colocar um número inteiro. E vamos colocar um valor booleano, true, para informar se, por exemplo, esse true representaria se esse produto possui ou não, né, no seu supermercado, por exemplo. Bom, então aí a gente tem esses dados. E se a gente quiser imprimir o infoproduto, simplesmente vamos dar um print, ver como é que ficou. Tá lá tudo assim, pode ver que aqui está tudo entre aspas, uva, venda e preço. Que isso aqui está para a gente como string. E já o número e o valor booleano não está entre aspas, porque eles têm tipos diferentes. Vamos checar o tipo. Então vamos lá. Nas aulas anteriores eu tinha mostrado para vocês a função type, né? Onde podemos chegar qual que é o tipo de dado de um determinado valor. Então vamos checar, por exemplo, esse aqui, o valor, por exemplo, mesmo, R$5. Então vamos lá, infoproduto, na posição 3, né? Começando a contagem de 0. Contamos, bom, é um tipo inteiro, ok? E na posição 4. Vamos ver. Olha só, bool, né? De booleano, ok? Bom, então esse aqui agora, checamos os tipos, né? De cada um deles. E pode observar, né, que nessa lista a gente tem tipos diferentes de dados, né? Agora, vamos verificar também, tem um construtor em Python que chama list, tá? Esse construtor, ele vai gerar uma lista para mim, ao invés de, é uma maneira diferente de eu fazer em relação a esta estratégia aqui, esse caminho que eu mostrei para vocês. Então, vamos criar uma lista chamada de meses, por exemplo. Aí temos então aqui o construtor list, e agora precisamos de passar algumas informações aqui dentro para ele gerar essa lista para mim. Aí aqui já não é a chave, vamos usar parênteses, e aí vamos colocar aqui outubro, novembro, dezembro. Vamos imprimir agora os meses. Outubro, novembro e dezembro. Tá vendo que está com a mesma estrutura. Bom, numa das aulas anteriores, eu tinha mostrado para vocês a atribuição de vários valores em várias variáveis numa mesma linha, né, de código. E é interessante que aqui funciona para a lista também esse tipo de atribuição. Vamos ver, por exemplo, mês 1, vou criar uma variável mês 1 para outubro, mês 2 para novembro e mês 3 para dezembro. Bom, como que eu posso fazer? Simplesmente colocar a lista aqui, meses. E aí agora podemos testar. Vamos testar aqui agora. Vamos. Um print. Por exemplo, no mês 1. E vamos aplicar um print no mês 3, tá? Só para vocês verem a atribuição, vocês podem testar com todas. Então, lá, outubro e dezembro, tá? Em uma única linha de código. Isso aqui é bastante útil, tá? No dia a dia, por isso que eu achei interessante apresentar para vocês. E por fim, eu quero mostrar para vocês o seguinte.
aqui pegamos o que? O tamanho da minha lista, né? Então, vamos fazer um teste aqui, que eu queria mostrar para vocês o seguinte. As listas, geralmente, no código, né, no momento de execução, elas pode ser dinâmica. Não necessariamente ela sempre vai ter tamanho 4, tamanho 5, né? Então, pode ser que isso aqui vai variar. Então, não dá para você ficar colocando índice de maneira estática aqui, né? Então, como que a gente poderia fazer para resolver esse problema de maneira mais dinâmica? Como eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue pegar o tamanho da minha lista, né, com a função len. Então, vamos criar uma variável aqui, por exemplo, tamanho lista dos meses, né? Deixa eu colocar meses aqui. Bom, e aí o que acontece? Agora eu uso a função len, na função meses, por exemplo. E aí, se você imprimir aqui, vai estar o tamanho, né? Ó, tamanho 3. Aí vamos supor agora que você quer acessar a última posição da sua lista. Então, vamos imprimir ela aqui. Seria o quê? Meses, tamanho lista meses, menos 1. Quando eu fizer isso, eu estou acessando, né, a última posição da minha lista. Por que eu coloquei menos 1? Porque como o tamanho da minha lista é 3, ele ia colocar 3 aqui, 3 não existe, né? Porque é 0, 1, 2 o índice, tá? Então, a gente teria esse erro aqui, ó. Aquele que eu simulei para vocês anteriormente, tá? Viu? Ó, a gente teria esse problema de acessar uma posição que não existe. Então, quando você coloca o menos 1, aí sim eu vou acessar a minha última posição e vou imprimir dezembro aqui, ó. Tá bom? Bom, então, no primeiro momento, listas, tá? Eu encerro por aqui. Nas próximas aulas eu vou passando passos adiante, avançando mais em lista. Então, eu vejo vocês até a próxima aula, gente. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Nesta aula aqui eu vou falar de listas, né? Listas em Python. As listas, elas são usadas para você armazenar vários itens, né, em uma única variável. Bom, estas listas, elas permitem você ordenar seus dados, modificá-los e até mesmo permite também valores duplicados.